Olá, meu segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com a aula de filosofia com o tema A Teoria de Jean Piaget, uma teoria que já foi discutida em sala de aula, mas é sempre bom relembrar para a gente aprender e não esquecer. Tá bom, gente? Essa teoria de Jean Piaget trata do chamado desenvolvimento mental. O desenvolvimento mental é estudado sob 3 pontos de vista. Primeiro, a inteligência, que também a gente conhece como lógica, a afetividade e a moral. Como eu falei anteriormente, a teoria de Jean Piaget ela é dividida em estágios. O primeiro estágio a gente chama de estágio sensório-motor, que atinge a criança de 0 a 2 anos. Nesse estágio predomina o desenvolvimento das percepções sensoriais e dos movimentos. Sensoriais vem de sensação, ou seja, a criança ela começa a descobrir os objetos pertencentes ao ambiente em que ela convive, em que ela vive, através do toque, através da sensação, como também dos movimentos. Um exemplo, a criança sente e demonstra frio. A criança dá os primeiros passos, ou seja, são os primeiros movimentos que a gente pode classificar no estágio sensório-motor. O segundo estágio de desenvolvimento é o estágio intuitivo ou simbólico, que atinge as crianças de 2 a 7 anos. Nesse estágio, inicia-se a lógica das coisas para a criança, quando ela descobre símbolos e a aprendizagem da fala. Exemplo, a representatividade de um desenho infantil. A gente até falou em sala de aula, citou a questão do fenômeno, né, chamado galinha pintadinha, né, que foi uma febre entre as crianças. Ou seja, quando a criança chegasse a ver esse desenho, independente do lugar que ela estivesse, ela ia automaticamente lembrar do desenho, né? E outro exemplo, as primeiras palavras expressadas, ou seja, as primeiras palavras que a criança começa a desenvolver. Tá bom, pessoal? O terceiro estágio é o estágio das operações concretas, que atinge a criança de 7 a 12 anos. Esse estágio é o mais longo, pois a criança inicia a ação por meio de operações mentais concretas, que se baseiam em objetos, não em hipóteses, e sim em algo concreto. Exemplo, interpretar um problema matemático, a criança ela decora, e de tanto ela decorar, ela aprende. Conjugar um verbo de maneira correta. Ela decorou todos os tempos, todos os modos, né? Ou seja, deixou de ser uma hipótese e passou a ser algo concreto. Isso no estágio das operações concretas. E o último estágio de desenvolvimento humano é o estágio das operações formais, que isso aqui acontece na adolescência. Esse é o estágio da adolescência quando são amadurecidas as características que acompanharam a vida adulta. Exemplo, amadurecimento de ideias para o futuro e colocar em prática um possível projeto de vida. É nessa fase aí, viu, meu jovem? Que você, exatamente com a idade que você está agora, você já tem que ter uma visão de futuro, você tem que decidir, você tem que ter um norte, você tem que ter pelo menos uma ideia do que você planeja para o seu futuro, ok? Eu finalizo aqui com uma frase de Jean Piaget. O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Então é isso que a gente sempre tem falado, né? Que o maior desafio da educação no século XXI é fazer com que crianças aprendam a aprender, que elas se interessem, né? Que elas tomem gosto pela educação, pelo ensino em si. Só para recordar, a educação ela é transformadora, o conhecimento nunca será demais, tá bom? A gente se encontra em outros momentos, até a próxima, grande abraço.